Boa noite, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou o André Godoy e essa aqui é a menina. É minha quarta e última gata. Que também, como vocês podem ver, é meio arredia, meio antissocial, né? Mas enfim, apresentei todos agora. Você tá bem? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje é dia 28 de outubro, sábado. Bom sábado para você, bom fim de semana. Hoje é dia de fazer a sessão de sábado, que é o dia em que a gente responde a comentários, a perguntas que vocês mandam para cá. E vamos lá. Primeiro que eu quero. A quem eu quero me dirigir é o Garoshida. Obrigado, Garoshida, pelo comentário que você mandou aqui. Obrigado pelas suas palavras também, muito generosas aqui com o canal. Como dizem, né? A gente fazemos o que podemos, né? E ele fez um comentário aqui sobre o aluguel de ações, né? Para quem assistiu ao vídeo, eu falei sobre uma operação que já é antiga, tá? Isso daí não tem nada de novo. Que é você ir ao mercado, alugar um lote grande de ações e sair vendendo essas ações por aí. Qual é a lógica da operação? Você vende, 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 o preço da ação cai, 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 cai. Aí quando estiver lá no chão, você começa a recomprar, claro, por um preço mais barato, um preço médio mais barato do que o preço que você vendeu. Pega as ações que você recomprou e devolve para o dono e fica com lucro, né? E aí, a pergunta do Garoshida é a seguinte: fica com uma dúvida. Se eu alugo 1 milhão de ações, após vendê-las e o preço ir lá para baixo, quando eu começar a comprá-las novamente, o preço não tenderia a subir e a voltar ao patamar em que estava quando eu comecei a vender? E aí a operação total empataria ao invés de ter lucro. Por isso, Garoshida, exatamente o que você falou aqui está perfeito, está correto. Se você não prestar atenção no que você está fazendo, no papel que você escolheu para. No mercado tem uma gíria que se falava antigamente, não sei se hoje se fala ainda. Assim, você escolheu um papel para bater, né? Sei lá, você escolheu o Magazine Luiza, alugou e pau, começa a vender, 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 vender. Se você escolheu um papel que já está meio podre, de uma empresa que já está capenga, olha, é possível acontecer isso que você falou, na hora de você voltar a recomprar, você mesmo criar uma pressão vendedora, uma pressão compradora, melhor dizendo, e você acabar fazendo com que o preço empate? Possível é, mas no caso de uma Magazine Luiza é altamente improvável. É altamente improvável. Por quê? Porque é a história de bater em bêbado, né? Provavelmente, entre o momento em que você terminar de vender as ações que você alugou e o momento em que você começar a sua recompra, o mercado vai continuar fazendo o serviço de jogar o papel para baixo, não se preocupe. Então, a probabilidade de acontecer um revés desse que você falou, se você escolher o papel certo, olha, não vou dizer que a chance é zero, porque nada no mercado tem chance zero, mas é uma chance tão pequena que compensa. O crime é o caso em que o crime compensa, entendeu, Garoshiro? Então, se você escolheu um papel de uma empresa que está numa situação crítica, falimentar ou pré-falimentar, aquela empresa assim que já o humor do mercado já azedou em relação àquela empresa, mas tem que ter azedado mesmo. Não pode ser uma empresa que o mercado ainda tem esperança. Justamente, se o mercado ainda tiver esperança e essa esperança se manifestar no preço, justamente entre o fim da sua venda e o início da sua compra, aí você dança, né? Porque aí na hora que você voltar à recompra, o mercado vai ver que tem alguém comprando grande e vai falar: nossa, o Jorge Soros está comprando ações da Magazine Luiza, né? Que é assim que a coisa funciona. E aí o papel vai disparar. Aí você não é nem que você vai empatar, aí você vai perder. Você vai perder dinheiro, porque você vai jogar uma quantidade de gasolina na fogueira que vai fazer o negócio desandar para o seu lado, tá? Então, de novo, escolha direito o papel, escolha direito a empresa com a qual você vai operar e você não vai ter problema. Quem assistiu ao vídeo, lembra-se que eu falei o seguinte: você não vai fazer uma loucura dessa de alugar e sair vendendo com ouro, por exemplo. Concorda? Por quê? Porque começa que
começa que você nem vai conseguir pressionar para baixo, né? Você vai alugar, começar a vender e o negócio não vai para baixo de jeito nenhum. Né? Vai ser a mesma coisa que você dar um murro numa parede de concreto. É mais ou menos isso. Então, escolha direito a ação de Aroshida aqui. O risco, como eu falei, não é nulo, mas compensa o crime, compensa a tentativa, tá? Olha, aluguel de ações, vou fazer um parênteses aqui. Quando você aposta na queda de alguma coisa no mercado, a tendência é que você ganhe muito mais dinheiro proporcionalmente ao tempo que você vai ficar na operação do que quando você aposta na alta. Sabia disso? Por quê? Porque quando você aposta na queda e a queda acontece, a queda é sempre muito brusca. Pode pegar um gráfico de alguma crise séria que o mundo já teve, você vai ver o seguinte, que demorou 3 anos para chegar num certo patamar, e aí em uma semana aquilo faz uma parede assim vertical e cai. Por quê? Porque o medo é mais forte do que a ganância, né? O mercado é movido por 2 sentimentos, medo e ganância. O medo é muito mais poderoso do que a ganância. Então assim, se você pega aquele corte, aquela parede vertical de quando o ativo cai, olha, aquilo é uma máquina de fazer dinheiro numa velocidade impressionante. Sério. É difícil acontecer, não acontece sempre, claro. Mas quando acontece, olha. É isso aí. Vamos para a próxima mensagem aqui do Alexandro. O Alexandro mandou um comentário relativo a um vídeo que fizemos aqui. Você sabe identificar uma boa oportunidade, em que falamos sobre a Argentina, sobre o Brasil. E eu comentei no vídeo, né? Falei, olha, é uma situação em que a gente que está enxergando o que vai acontecer, você só lamenta, né? O que você vai fazer? Você está vendo tudo errado, você está vendo a Argentina fazer uma loucura, né? Os caras pegam e votam no ministro da Economia, que pôs o país naquele lamaçal todo, junto com o atual governo, os caras vão lá e votam nele, né? Então, eu comentava nesse vídeo que a Argentina é meio que um caso perdido. E aí o Alexandre fala assim, o ponto no entanto, o que serão das crianças, dos jovens, enfim, das gerações que vivem este tempo de tanta decadência. É terrível ficar de braços cruzados. É verdade, Alexandre, é terrível. E eu, sinceramente, eu acho que não devemos ficar de braços cruzados, né? Agora, infelizmente, os filhos pagam pelos erros dos pais. É assim que funciona. Tá? Se você pega uma criança de 5 anos de idade e o pai e a mãe dessa criança são um casal de veganos petistas lá da Vila Madalena, de Pinheiros, esses 2 idiotas não sabem, mas eles estão prejudicando a vida da criança, do filho deles. Né? Quando eles votam no PT, quando eles votam na Kirchner, quando eles fazem esse monte de asneira, eles estão destruindo o futuro do próprio filho. Então, o que é muito triste, eu concordo. Quanto a isso, é ponto pacífico. É claro que é muito triste. Agora, não adianta você tentar se doer pelos outros, quando os outros mesmos não estão nem aí. Pelo contrário, se você tentar explicar alguma coisa para essa gente, eles vão te chamar de fascista, de genocida, né? E por aí vai. Que é o que eles sabem fazer também, né? Eles são macacos treinados para fazer isso, né? Se você nunca viu um macaco, tem um vídeo. Eu gosto muito disso, de ver o comportamento de macaco. Eu tenho vários vídeos que eu já vi na internet sobre o comportamento deles. Tem um vídeo que é incrível. O cara pega um pãozinho, acho que é no Vietnã, no Camboja. Lá eles têm um pãozinho assim que vem ensacado, é tipo um Seven Boys, vai. O cinegrafista, ele pega o saquinho, ele esfrega assim no chão, esfrega, aí ele dá na mão do macaco. O macaco, idiota como todo macaco ele pega esse saquinho e ele também fica esfregando o saquinho no chão. Aí ele pega, rasga o saquinho, tira o pão de dentro do saquinho, aí ele esfrega o pão no chão e passa a mão no pão e come. Entendeu? Macaco vê, macaco faz. Tem um famoso ditado, né? Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais os primatas, eu entendi por que tem esse ditado. Macaco vê, macaco faz. E os esquerdistas são isso, eles são macacos, basicamente.
Eles não são seres humanos. Não os trate como seres humanos, não espere grande inteligência deles, porque eles não têm. Né? Então, se você tentar explicar para o cara, para fulana, os hippies lá de Pinheiros, da Vila Madalena, os veganos, que eles sendo petistas, eles vão arruinar a vida do filho deles, você vai ganhar um inimigo só. Você só vai ficar nervoso. Então, o que eu penso, Alexandro? Cada um tente cuidar bem, em primeiro lugar, do que é seu, né? Se você tem filhos, cuide bem dos seus filhos, fique sempre atento, não deixe solto, não confie nas escolas, nos professores, né? E, se possível, se alguém cruzar o seu caminho e pedir ajuda, eu acho isso, se alguém pedir ajuda, fala, olha, eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui na educação do meu filho, aí você dá seus 2 centavos de contribuição e tenta salvar essa pobre alma. Agora, é muito difícil você tentar salvar quem se julga salvo, né? Isso funciona para qualquer coisa. Pode ser para política. Existem muitos estudos que mostram que o comportamento do militante político ele é muito parecido com o comportamento do recém-convertido. Né? Experimenta pegar um recém-convertido, vai em qualquer igreja protestante, evangélica ou católica que seja, pega um cara que acabou de se converter e tenta provar para ele que ele não está salvo. Você não vai conseguir. Porque a certeza dele é que ele está salvo. A única certeza que ele tem naquele momento na vida dele é a salvação. E esses caras são assim. Né? Macaco vê, macaco faz. Essa gente não é esquerdista porque leu Marx, estudou Engels. Não, porque se eles tivessem feito isso, eles não seriam marxistas. Esses caras normalmente são pessoas que foram influenciados por professores, por gente que falou coisas e eles ouviram e aquilo ficou gravado e o cara foi tocando a vida. Né? E o cérebro foi encruando cada vez mais. Então, assim, se te pedirem ajuda, Alexandro, ajude, não negue, não vire as costas. Mas se te pedir ajuda, e mesmo assim, olha, de joelhos, viu? Se te pedir ajuda, de joelhos. Certo? Por último, uma pergunta. Né? O Stuart Mill. Obrigado, Stuart Mill. Aliás, obrigado, Alexandre, também pelo comentário aqui. Stuart Mill, obrigado pelo comentário seu também, pela pergunta, né? Ele mandou uma mensagem. A pergunta dele é bem curiosa. Ele pergunta assim, ele fala várias coisas aqui do mercado e tal. Ele pergunta por que hoje nós não temos mais um Najinarras no mercado. Excelente pergunta, viu? É o seguinte, Stuart, ninguém tem uma resposta definitiva, acho, para isso, né? Mas eu tenho meu palpite, minha opinião. Como eu mexo com isso há muitos anos, né? Veja, eu tirei a minha formação de operador de pregão em 93, na BMF, então, né, 30 anos. Isso quando eu tirei, eu já estava antes ali, então tem um tempinho já, né? Eu posso dizer com alguma, digamos assim, algum conhecimento que certas coisas mudaram no mercado. Então, antigamente, porque veja bem, o que era o mercado financeiro na época do Narras, né? Na época do Narras, eu mesmo nunca peguei um pregão em que o Narras estivesse presente. Na época em que eu entrei, foi justamente a época em que ele havia sido condenado. Então, o Narras é um personagem da década de 80. Eu entrei na década de 90. Né? Então, não tive a oportunidade, mas sempre ouvi muitas coisas de pessoas que trabalharam com ele. E assim, era uma outra época, Stuart. Era uma época em que quem estava no mercado eram fulanos que honravam as calças, digamos assim. O mercado, o que é o mercado financeiro? É um bando de gente, um batendo a carteira do outro, o outro batendo a carteira do um. É um circuito fechado, tá? Ali não se produz nada, ali o dinheiro simplesmente troca de bolso. Então, se você é mais esperto do que eu e nós dois estamos no mercado financeiro, vai chegar uma hora que o meu dinheiro vai sair do meu bolso e vai entrar no seu. E se aparecer um outro fulano mais esperto que você, o seu dinheiro vai para o bolso desse fulano, né? É sempre assim que funciona. Naquele momento, naquela época, era assim que isso funcionava, tá? Você tinha grandes players. Então, por exemplo, na época do Najinarras, você tinha o próprio e você tinha um outro cara chamado Léo Cris. Se vocês não conhecem, pesquisem. Cris se escreve K-R-Y-S-S. Léo Cris. O Léo Cris, ele era filho
do dono da Evadim. Não sei se os mais novos talvez não saibam o que é isso. Evadim era uma marca muito famosa de pilhas antigamente. Nem sei se ela ainda existe. Mas o Léo Cris era filho do agora eu não me lembro o nome. Enfim, o pai dele era o dono da Evadim, então o Léo Cris tinha muito dinheiro e eles tentavam bater a carteira um do outro, o Léo Cris do Narras e vice-versa. Às vezes um conseguia, às vezes o outro não conseguia. Às vezes acontecia, por exemplo, o Rocha Azevedo, Eduardo Rocha Azevedo, também às vezes se pegava com Narras, né? Porque o Rocha Azevedo era um corretor, era um paulista quatrocentão que vivia tomando no rabo, na mão do Narras. O Narras cansou de arrancar dinheiro do Rocha Azevedo, até que o Rocha Azevedo deu um jeito de, como ele era da Bovespa, então ele deu um jeito de fazer a caveira do Narras, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Acho que compensa até um dia a gente fazer um vídeo sobre o que o Narras fez de fato, né? Mas a questão é que naquele momento você tinha grandes caras no mercado, e assim, naquele momento, naquela época, considerava-se de mau gosto, considerava-se algo muito feio, um corretor, como um operador como Narras ou como Léo Cris, por exemplo, ganhar dinheiro enganando pessoas do povo. Ah, olha, põe uma menina bonita na frente do prédio. Ah, invista em ações, senhor. Olha, não quer conhecer a nossa corretora. Entendeu? Como fazem hoje essas bosta dessas corretoras? Tem o XP, esse monte de picareta, né? Esse monte de tranqueira que tem por aí. Que sai vendendo... Como é que é aquele outro lá, aquele que é pior ainda, acho que porque a XP ela é só burra, né? Ela só erra pra caramba. Ela não, eu quero crer que ela não é picareta. Eu acho que ali me parece que é mais incompetência mesmo. Mas tem um cara, Empíricos, né, que ficou famoso, fez a festa, deu um monte de dinheiro, né? Ficar falando, botou aquela outra banana, aquela menina pra falar, olha, eu fiquei rica com R$1 milhão, quer dizer, umas coisas de... Que é coisa pra enganar o Zé Povinho mesmo, né? Então isso é uma coisa, Stuart, que naqueles idos do Narras, naquela época do Narras, se um operador, se um especulador fizesse isso, olha, na hora que ele entrasse no restaurante da Bovespa, os outros iam sair de perto dele e falar, meu, você é um lixo, você é um covarde, você ganha dinheiro roubando pessoas inocentes, pessoas que não têm condição, não têm entendimento, não sabem do que estão fazendo e confiam em você, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa que, por exemplo, no mundo do crime não existe uma hierarquia, né? Quem é o topo do mundo do crime? É o assaltante de banco. Quem é o fundo do poço? É o estuprador. Então, são níveis diferentes. Mesmo dentro do mundo do crime, tem esse tipo de coisa. Então, o que nós temos hoje, Stuart, é o resultado de uma decadência, que eu acho, uma decadência moral da nossa sociedade, né? Hoje em dia, ser operador, ser especulador, isso sumiu, não tem mais isso. Eu já fui ameaçado de morte. Em 2003, quando eu fiz uma operação, eu já comentei aqui essa operação com vocês, que a Bovespa tirou o plug da tomada, certo? Naquela época, os caras que quebraram por causa da minha operação, eles me ameaçaram de morte. Tinha um cara no Rio, um macaco, era um grande trader lá da época. Inclusive morreu de infarto, coitado, porque acho que ele era tão nervoso. O cara me ameaçou, né? Ele quebrou na época. Ele quebrou por minha causa, porque eu fiz uma operação que botou aquilo de perna pro ar. Tanto que os caras foram lá, como eu disse, e cortaram minhas asas, né? Tiraram o sistema do ar e ficou até o fim daquele dia de exercício de opções, em 2003, eu não consegui exercer um monte de coisas. O pouco que eu consegui exercer já deu um prejuízo danado para muita gente, e os caras ficaram bravos. Então, mas era uma briga de igual para igual. Entendeu? O cara vira e fala, vai te ameaçar de morte, te fala que vai te matar, aquelas coisas todas. Mas é entre caras do mesmo nível, entendeu? Não era uma coisa assim, como é hoje em dia, de aparecer um filho da puta qualquer na internet, prometendo que você vai ficar rico, que faça a sua poupança. Aí eles põem aquele outro lá, o Barsi, né? O Barsi, muita gente toma ele como exemplo, mas, porra, o cara teve... Primeiro, ele tem 90 anos quase, ele pegou uma outra época, um outro momento, né? O Barsi é corretor, ele mexe com isso dia e noite, sem parar, né? O Barsi, ele não é um cara que tem uma papelaria e ele também investe em ações. Não, o tempo integral do Barsi é dedicado ao mercado. Então, você se basear num cara como o Barsi é muito difícil. A menos que você tenha disponibilidade de tempo de ficar full time ali estudando, porque ele estuda. O Barsi é um cara
que estuda, ele não é um jogador, ele é um cara inteligente, ele senta, vê o que ele vai fazer, planeja, ele articula. Se ele está certo sempre ou errado sempre, bom, ninguém está certo nem errado sempre, mas ele é um cara que planeja. Então, o que a mídia, os formadores de opinião fazem? Eles ficam te vendendo caras como o Barsi como se o exemplo dele fosse replicável. Não necessariamente é replicável se você tiver tempo disponível para ficar o dia inteiro estudando o mercado e for um cara disciplinado e inteligente como o Barsi é, você vai conseguir. Agora, nem todo mundo tem todos essas qualidades, né? Não é fácil, não é fácil. Só que hoje, justamente como hoje ninguém mais tem culhão de chegar e falar assim, bom, eu vou apostar o meu pescoço na guilhotina que Bovespa vai para tanto. Ninguém tem coragem de fazer isso, porque morreu a ganância não existe mais no mercado. A verdade é essa. Tanto as pessoas meteram o pau na ganância, né? Porque a ganância... Porque... O que acontece é o seguinte, quando você é um sujeito que realmente tem algum tipo de ganância e você está no mercado financeiro, você não vai ficar pensando em roubar o Zé Povinho. Você não vai fazer isso. Você não vai roubar dinheiro, você não vai pegar dinheiro de velhinha. Entendeu? Você não vai pegar dinheiro de quem tem uma poupança de 3 mil reais e você vai indicar um lixo de ação para esse cara, porque você tem esse lixo de ação na sua carteira e você vai empurrar isso para ele. Entendeu? É a mesma coisa que assaltante de banco. O cara tem uma certa honra. Ele fala, não, eu não vou fazer isso. Certo? Não faz. Agora, quem não faz são os caras da antiga geração. São os caras que têm a minha idade, Stuart, pra trás. Se você pegar um cara hoje na Faria Lima, um cara, sei lá, seus 30, 40 anos, você sai de perto desse cara. Porque esse cara tá pouco se ferrando. Se a sua poupança é 3 mil reais, se você tem alguma doença e você precisa ter um dinheiro... Ele não tá nem aí. Quanto mais presa fácil você for pra ele, melhor. É o contrário do que era nos gloriosos tempos, certo? Em que você, quando eu fazia esse tipo, eu não faço mais aqui negócio com o Bovespa há milhões de anos, mas a glória era o que? Era você olhar assim e falar, pô, cada um centavo que está subindo o preço dessa opção, olha, eu tô quebrando fulano, beltrano, era isso que você fazia. Você falava, ó, tô ferrando esse fundo de pensão. Era briga de gente grande com grande, não tinha essa. Agora, virou. Por que virou? Porque a nossa sociedade, não sei se o Brasil, se o mundo, Stuart, eu já não sei. Mas assim, ficou uma coisa muito ordinária, né? Muito ordinária. É gente que, sabe, que sai batendo carteira de coitado, porra. E isso é uma coisa que um Najinarras nunca vai fazer um negócio desse na vida. Então é aquele momento em que um cara como ele sai de perto. Porque assim, um cara como ele, para ele estar no mercado, ele precisa que tenha outro como ele, na outra ponta, contra quem ele possa duelar. Precisa ter um Léo Cris, como eu falei. Tinha o Narras, tinha um Léo Cris. Se você não tiver o outro lado, se você não tiver um cara como ele, com a força econômica dele, de um outro lado, para eles brigarem, não tem graça. Simplesmente não tem graça, ele não vai entrar. Entendeu? Porque assim, ele não precisa fazer negócio no mercado financeiro para ser rico, porque o Narras era rico no Líbano, antes de vir para o Brasil. Quando ele veio para o Brasil, ele já veio com 50 milhões de dólares, certo? Quando ele fugiu da guerra civil. Então ele era rico, ele já vem de família rica, entendeu? Então, para esse nível de cara das antigas, o mercado financeiro significava outra coisa. Hoje, não. Hoje significa você bater carteira de pobre, de coitado, de gente inocente que confia, certo? Para com isso você gastar o seu dinheiro com cocaína, puta, festa, e aí no fim mete uma bala na cabeça, que é o que normalmente acontece, né? Hoje em dia. Virou isso. Então assim... Muitas vezes eu não falo muito do mercado acionário atual porque eu não vejo nada de bom nele para falar. Eu acho que a qualidade humana caiu muito. Você pode me falar, mas o Narras é um safado, é isso e aquilo. Bom, ok, só que, sinceramente, eu acho melhor um safado como o Narras do que um safado como o outro lá que fica falando, bota lá a menina que fica falando que tem 1 milhão, sabe? Pra que isso? Uma coisa nojenta, né? Então, safado por safado, eu prefiro safado que usa gravata de seda, né? E não um sujeito que põe implante no cabelo, parece uma boneca, né? O cara, além de ser o que é, o cara ainda põe aquele implante. Vocês já viram? Aquele rapaz da Empíricos, ele botou umas coisinhas assim. Entendeu? Aquilo não me desce. Eu acho aquilo o fim do mundo, porque eu sou de uma outra geração. Para outros, Stuart, para o pessoal mais novo,
empresas e caras como essa gente da Empíricos, da XP e tal, eles são heróis. Eles são tudo que essa molecada quer ser. Muitos deles, né? Os tempos mudaram. Outros tempos, outros modos, como diriam os franceses, né? E é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. E por enquanto é só. Certo? Um abraço para você. Bom fim de sábado. Bom domingo. E a gente se fala por aqui. Tá bom? Até mais.